Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito do porquê estudar casos clínicos. Então, muitas vezes alguns estudantes quando iniciam psicologia e outros que já estão seguindo para a vertente psicanalítica, que é quem tem muito hábito de estudar, não que os outros não façam, mas a psicanálise ela tem muito essa coisa dos casos clínicos, de descrever casos clínicos e estudá-los. E aí muitos se perguntam, mas por que estudar o caso clínico? Eu posso utilizar o que aquele terapeuta fez com o paciente dele no meu caso? Não. Principalmente quando falamos de psicanálise. Quando falamos de outras linhas que utilizam tarefas, utilizam alguns recursos, algumas ferramentas específicas, talvez até possa se levantar essa hipótese. No caso da psicanálise, não existe essa possibilidade. Você não pode falar para o teu paciente o que aquele terapeuta falou para o dele e funcionou, porque o teu paciente não é o dele. O teu sujeito que está à tua frente é um outro sujeito que tem uma outra vida, que tem outras experiências e certamente não vai funcionar o que funcionou para aquele sujeito que era totalmente singular e particular dele, com outra vida, com outro entendimento de mundo, com outro entendimento de sujeito. Mas então por que estudar o caso clínico afinal? Eu não posso usar nada do que está ali no caso clínico para um caso meu futuro que eu vou atender, não serve para esse uso, porque cada sujeito é singular, cada caso clínico vai ser único, então não posso utilizar. Eu não vai adiantar eu falar o que aquele terapeuta falou para o paciente dele, que se eu falar para o meu não vai funcionar. Por que então? O que há de significativo em estudar casos clínicos? É importante entendermos o seguinte, eu vou fazer aqui uma comparação com um livro. Quando você lê um romance, por exemplo, um livro literário qualquer, isso não faz com que quando você pegue um novo livro com outra história, você saiba de antemão o que está naquele livro. Então, se eu li, por exemplo, um livro, vamos pegar um clássico, se eu leio O Pequeno Príncipe, literatura infanto-juvenil, o fato de eu ler O Pequeno Príncipe não faz com que, quando eu pegue, por exemplo, o Grande Sertão, perdão, do Guimarães Rosa, eu saiba o que está ali dentro. Mas o fato de eu ter lido O Pequeno Príncipe me torna mais habilitado a ler e compreender o que está em Grande Sertão. Por mais que seja um livro bem mais complexo, por mais que a literatura do Guimarães Rosa seja muito mais complexa do que O Pequeno Príncipe, ainda assim, o fato de eu ter lido a literatura anterior, infanto-juvenil, me torna mais habilitado do que alguém que não tenha lido nada, do que alguém que não tenha o hábito da leitura. Então, ler a obra, além, claro, do fato de eu conhecer uma obra agradável, do fato de eu conhecer a literatura, de eu entender um contexto ali de uma história, por mais que fictícia, que traz toda uma análise filosófica da vida, ambos os casos, tanto O Pequeno Príncipe quanto Grande Sertão Veredas. O fato de eu ler, além de me trazer toda essa relação com a própria história, com a própria literatura, me desenvolve habilidades úteis para uma próxima leitura. Então me desenvolve, por exemplo, um reconhecimento de palavras diferentes que não são do meu hábito de vocabulário, me possibilita uma maior habilidade no próprio desenrolar da leitura e na organização textual, assim como na organização imaginária, porque a literatura ela mexe muito com o imaginário. Você precisa imaginar as cenas, você precisa imaginar o personagem que o autor está descrevendo para que você tenha uma melhor compreensão da história e para que você vivencie ela de uma maneira mais prazerosa. Todas essas habilidades, essa sim eu vou utilizar em uma nova leitura. Então eu não vou saber de antemão o que tem no próximo livro que eu vou ler, mas eu vou ter habilidade para lê-lo com maior competência. E é a mesma coisa em relação aos casos clínicos. O fato de eu estudar um caso clínico não faz com que eu saiba de antemão o que eu posso aplicar no meu caso clínico que eu vou atender à frente.
Mas estudar o caso clínico me desenvolve habilidades de percepção de questões referentes ao paciente, me desenvolve habilidades de interpretação do que o paciente me traz, me desenvolve várias habilidades que essas sim eu posso utilizar quando eu for atender um paciente. Então, o fato de eu estudar os casos clínicos faz com que eu tenha maior competência e capacidade para atender o meu paciente, mas não que eu vou poder usar o que está no caso clínico para o atendimento que eu vou realizar. O que eu vou usar são as habilidades que eu desenvolvo durante o estudo do caso. É isso então, para esclarecer um pouco aí, porque às vezes fica essa coisa de, nossa, mas por que eu estudo o caso clínico se eu não vou poder aplicar nada disso quando eu for atender? Você estuda o caso clínico para desenvolver a tua própria habilidade de leitura e interpretação de um sujeito, e não necessariamente para aplicar o que aquele terapeuta fez no outro paciente, no caso. É isso, obrigado pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei e até um próximo vídeo.